Há pessoas que não querem apenas te ver cansado. Elas querem te ver duvidando da própria sabedoria, porque enquanto você enxerga o que Deus está mostrando, elas perdem o controle sobre a narrativa. Você já percebeu que certos ataques aumentam justamente quando sua mente fica mais clara, sua fé mais firme e sua paz espiritual mais difícil de roubar? Isso não é coincidência. É uma confirmação espiritual de que existe algo em você que incomoda quem não suporta ver um escolhido amadurecer. Nós, como mentores desta comunidade, precisamos te dizer algo com urgência. Tem gente tentando te derrubar não porque você caiu, mas porque você está perto demais de permanecer de pé para sempre. E neste vídeo, você vai entender por que os invejosos se irritam com o seu silêncio, por que atacam sua reputação, por que tentam confundir sua mente e por que a sua luz expõe lugares onde eles preferiam manter sombra. Antes de continuar, se inscreva no canal e fortaleça esta comunidade, porque quem caminha sozinho se cansa mais rápido, mas quem caminha com discernimento reconhece os sinais antes da queda chegar. A promessa aqui é clara: ao ouvir até o fim, você vai aprender a reconhecer a inveja disfarçada, proteger sua energia, não cair em provocações e transformar perseguição em discernimento espiritual. Será que as pessoas que mais te observam são as mesmas que mais torcem contra você em silêncio? Será que Deus permitiu essa pressão para revelar quem nunca suportou o seu crescimento? Fique atento, porque daqui a pouco você vai perceber que o ataque não começou quando você errou. Começou quando sua sabedoria deixou de ser fácil de manipular. Existe um tipo de sabedoria que não precisa levantar a voz para incomodar. Ela entra no ambiente em silêncio, observa o que ninguém percebe, sente o peso de certas conversas e reconhece quando um sorriso está tentando esconder uma intenção torta. A pessoa escolhida nem sempre sabe explicar isso no começo, mas ela sente. Sente quando a atmosfera muda. Sente quando alguém elogia com a boca, mas diminui com os olhos. E é justamente aí que começa o incômodo dos invejosos, porque quem carrega discernimento não é facilmente conduzido por aparência. Talvez por muito tempo essa pessoa tenha achado que o problema era ser sensível demais. Mas há uma diferença enorme entre ser sensível e ser espiritualmente atento. Quem tem discernimento espiritual percebe detalhes que outros ignoram. Uma palavra colocada no momento errado, uma pergunta feita para arrancar informação, uma falsa preocupação tentando medir fraqueza. E aqui está algo que muita gente só entende depois de sofrer bastante. Nem toda curiosidade é cuidado. Algumas pessoas perguntam como você está apenas para descobrir onde ainda podem te atingir. Por isso, quando a sua sabedoria começa a amadurecer, algumas pessoas se tornam estranhamente desconfortáveis perto de você. Elas não sabem explicar, mas percebem que você já não cai nas mesmas conversas, já não entrega seus planos com tanta facilidade, já não se apressa em agradar todo mundo. Antes, bastava uma pressão emocional e você cedia. Agora, você respira, observa e espera. Parece pouco, mas no mundo espiritual isso é uma mudança gigantesca. Quem antes achava que podia te conduzir começa a perceber que perdeu o acesso ao botão que te controlava. E preste atenção, porque isso é mais sério do que parece. Os invejosos não se assustam apenas com o que você conquistou. Eles se assustam com o que você passou a entender. Uma pessoa sem visão pode ser enganada por elogios vazios, por convites mal intencionados e por conselhos disfarçados de preocupação. Mas uma pessoa com sabedoria espiritual começa a perguntar em silêncio: por que essa pessoa só aparece quando estou fraco? Por que é que ela se incomoda quando estou em paz? Por que é que ela tenta me fazer duvidar exatamente daquilo que Deus já confirmou dentro de mim? É aqui que a ameaça se revela. Porque quem deseja te derrubar não teme somente sua força, teme a sua clareza. Força sem clareza se desgasta rápido, mas clareza com fé se torna muralha. Quando Deus começa a abrir os seus olhos, Ele não está apenas te mostrando quem são os outros. Ele está te mostrando quem você não pode mais voltar a ser. Daqui a pouco, isso vai fazer ainda mais sentido, porque quando alguém deixa de se explicar para quem já decidiu acusar, uma coisa estranha acontece.
os próprios acusadores começam a se contradizer. Há um momento na caminhada em que a pessoa escolhida entende que nem toda acusação merece resposta. No começo, ela quer explicar, provar, corrigir, limpar cada palavra distorcida e mostrar que seu coração não é aquilo que disseram. Só que existe uma armadilha nisso. Quando alguém está decidido a te interpretar mal, até a sua explicação vira material para nova acusação. A pessoa fala com calma e dizem que ela está fingindo. Fica em silêncio e dizem que ela assumiu culpa. Chora e chamam de fraqueza. Sorri e chamam de deboche. É por isso que o silêncio, quando nasce da sabedoria, não é fuga. É estratégia espiritual. Jesus também permaneceu em silêncio diante de acusações, não porque não tivesse resposta, mas porque certas pessoas não estavam buscando verdade, estavam buscando espetáculo. E isso toca diretamente a vida de quem está assistindo agora. Talvez você esteja tentando convencer pessoas que lucram emocionalmente com a sua confusão. Talvez esteja gastando energia explicando sua dor para quem só quer transformar sua dor em comentário. Respire com calma e entenda. Sua paz não pode ser entregue como prova para quem nunca quis enxergar sua inocência. Quando você para de se explicar, os invejosos perdem uma das armas favoritas deles. Eles esperavam reação, nervosismo, descontrole, uma frase atravessada, um áudio longo, uma mensagem enviada no calor da raiva. Eles queriam uma brecha. Mas quando você escolhe responder com postura, oração e limite, a estrutura deles começa a tremer. Sabe por quê? Porque a inveja precisa da sua participação para continuar parecendo forte. Sem sua reação, ela fica falando sozinha. E quando a inveja fala sozinha por muito tempo, ela começa a revelar o próprio veneno. Isso não significa aceitar injustiça de cabeça baixa, nem permitir abuso, nem abandonar atitudes práticas. Significa saber quando falar, com quem falar e por que falar. Se houver uma situação séria no trabalho, documente tudo com serenidade. Se alguém distorcer suas palavras em família, não entre em guerra na frente de todos. Procure uma conversa clara com quem realmente importa. Se tentarem te provocar nas redes sociais, não transforme sua timeline num tribunal espiritual. Às vezes, o maior sinal de maturidade é escolher o lugar certo para se posicionar e o momento certo para se retirar. E se esta mensagem está tocando em algo que você vive, se inscreva no canal, deixe o like e comenta com sinceridade o que você está entendendo até aqui, porque esta comunidade existe para fortalecer quem está cansado de lutar sozinho. Há uma confirmação espiritual neste ponto. Quando Deus começa a amadurecer alguém, Ele também ensina essa pessoa a parar de desperdiçar voz em lugares onde só existe resistência. Mas atenção, porque isso ainda vai mais fundo. Quando você para de se explicar, eles não ficam apenas confusos. Eles começam a mostrar por que tentavam tanto ocupar um lugar que nunca foi deles. Há uma verdade que incomoda, mas liberta. A inveja raramente quer apenas ver alguém cair. Muitas vezes, ela quer ocupar o lugar da pessoa sem passar pelo processo que formou aquela pessoa. Quer o reconhecimento, mas não quer o deserto. Quer a autoridade, mas não quer a renúncia. Quer a honra, mas não quer a prova. E quando os invejosos percebem que existe uma posição espiritual sendo sustentada por Deus, eles entram em desespero, porque entendem que não basta empurrar você para fora. Eles precisariam convencer o céu a mudar de ideia. O problema é que o lugar preparado por Deus não é entregue por popularidade, aparência ou manipulação. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas a cova não cancelou o sonho. Davi foi desprezado dentro da própria casa, mas o esquecimento dos homens não anulou a unção. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas a ameaça não conseguiu devorar a fidelidade. Percebe o padrão. A tentativa de derrubar o escolhido muitas vezes só revela que existe uma promessa em movimento. O ataque chega com cara de fim, mas às vezes é apenas o início de uma virada que ninguém esperava. E talvez seja por isso que certas pessoas tentem diminuir sua voz, confundir sua mente ou colocar dúvida justamente onde Deus já te deu direção.
Elas percebem algo antes mesmo de você entender por completo. Percebem que a sua sabedoria espiritual não veio de livro bonito na estante, nem de frase pronta em rede social. Veio de noites difíceis, portas fechadas, lágrimas que ninguém viu e orações feitas quando você nem tinha força para explicar o que sentia. Essa sabedoria tem raiz, e tudo que tem raiz profunda não cai com qualquer vento de comentário maldoso. Por isso, não se assuste quando alguém tentar te fazer parecer indigno do lugar que Deus está construindo para você. Quem não suporta sua luz vai tentar questionar sua legitimidade. Vai dizer que você mudou, que está se achando, que se afastou, que ficou diferente. E talvez tenha ficado mesmo. Só que diferente não significa pior. Às vezes, diferente significa curado. Significa mais atento. Significa menos disponível para manipulação. Significa que a pessoa que antes aceitava migalhas agora aprendeu que a mesa de Deus não precisa da aprovação de quem só queria vê-la faminta. Aqui existe uma urgência espiritual. Pare de tentar convencer quem deseja herdar aquilo que foi forjado em você. Nem todo mundo quer entender sua caminhada. Alguns querem mapear sua fraqueza para tentar entrar pela porta dos fundos. Proteja seus planos, cuide da sua paz, ore antes de responder e escolha bem quem ouve seus próximos passos. Porque quando Deus prepara um lugar, Ele também testa quem consegue permanecer sem vender a alma para chegar lá. E na próxima parte, você vai entender por que a perseguição costuma ficar mais forte exatamente quando sua luz está prestes a se tornar impossível de esconder. Se essa mensagem falou com você de um jeito diferente, talvez não seja por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para fortalecer sua fé, proteger sua mente e lembrar todos os dias quem você é nele. Por isso, nós preparamos o kit do escolhido, 30 mensagens de fé, proteção e propósito, um material criado para acompanhar sua caminhada com palavras de direção, encorajamento e discernimento espiritual nos momentos em que a pressão tenta te fazer esquecer da promessa. Adquira o seu e caminhe com mais clareza, porque quem entende o próprio chamado não se deixa derrubar por qualquer voz contrária. Existe um momento em que a luz de uma pessoa deixa de ser discreta. Ela pode até tentar viver em silêncio, fazer suas coisas sem chamar atenção, seguir sua rotina, trabalhar, orar, cuidar da família e continuar caminhando. Mas algo nela começa a falar sem palavras. A postura muda. O olhar muda. As escolhas mudam. E quando a transformação fica visível, os invejosos sentem como se estivessem perdendo uma disputa que você nem sabia que existia. É aí que a ameaça costuma aumentar. Não porque você está mais fraco, mas porque está se tornando mais difícil de parar. Essa é a parte contraintuitiva que muitos não percebem. Certos ataques não são sinais de que você saiu do caminho, mas de que chegou perto de uma porta importante. Antes de uma promoção, vem uma pressão estranha. Antes de uma cura, vem uma lembrança tentando te puxar para trás. Antes de uma nova fase, aparecem vozes dizendo que você não está preparado. Parece confusão, mas no mundo espiritual pode ser confirmação. Pense em Neemias reconstruindo os muros. Enquanto tudo estava destruído, muitos não se importavam. Mas quando a reconstrução começou a avançar, os opositores se levantaram com sarcasmo, ameaça e intimidação. O mesmo acontece hoje em outro formato. Quando a pessoa começa a se organizar, cuidar da mente, buscar a Deus, estudar, melhorar sua postura e abandonar antigos ciclos, alguns se incomodam. Não porque ela atacou alguém, mas porque sua restauração se tornou uma denúncia silenciosa contra quem preferiu permanecer igual. Por isso, observe o padrão. Quem aparece quando você está crescendo? Quem tenta te trazer culpa quando você começa a ter paz? Quem faz piada quando você decide mudar? Quem chama de exagero a disciplina que está salvando sua vida? A sabedoria do escolhido está em perceber que nem toda oposição merece palco. Às vezes, a melhor resposta é continuar construindo. Ler provérbios para fortalecer o discernimento, meditar nos salmos em dias de ansiedade, organizar a rotina, escolher boas companhias, buscar conselho maduro e parar de contar projetos a quem só sabe plantar medo.
A perseguição fica mais intensa quando sua luz começa a denunciar sem acusar, e isso pode assustar, porque dá a sensação de que todos os olhos estão voltados para você. Mas existe destino nisso. Quando Deus acende algo em alguém, nem toda sombra ao redor consegue fingir tranquilidade. Os ataques podem até tentar atrasar seus passos, mas também revelam quem não deveria caminhar tão perto. E daqui a pouco você vai perceber algo ainda mais forte. A queda dos invejosos não começa quando você revida, começa quando você permanece em paz enquanto eles perdem o controle. Agora a pessoa começa a entender por que certas batalhas ficaram tão intensas. Não era apenas sobre comentários, olhares atravessados, portas fechadas ou gente tentando distorcer sua história. Era sobre sabedoria, discernimento espiritual e destino. Quando Deus começa a amadurecer alguém, Ele também começa a separar essa pessoa de ambientes onde a inveja era chamada de conselho, onde o controle era chamado de cuidado e onde a manipulação vinha vestida de preocupação. E talvez essa seja a parte mais urgente para guardar no coração. Os invejosos podem até tentar derrubar, mas não conseguem destruir aquilo que Deus está sustentando por dentro. Eles podem confundir pessoas por um tempo, podem criar versões, podem levantar suspeitas, podem tentar transformar sua paz em culpa. Mas existe algo que eles não conseguem copiar: o processo que formou sua fé. Ninguém herda a coroa de quem não enfrentou a própria cova, o próprio deserto e a própria noite de oração. Então, a partir de hoje, observe melhor quem celebra sua cura, quem se incomoda com sua mudança, quem tenta te puxar de volta quando você começa a caminhar com mais clareza, quem chama sua maturidade de frieza porque perdeu acesso à sua reação. Essas perguntas não são para alimentar paranoia, são para despertar discernimento, porque uma pessoa sábia não vive desconfiando de tudo, mas também não entrega sua alma nas mãos de quem já mostrou prazer em ferir. Aplique isso com coragem. Fale menos dos seus planos para quem não ora por eles. Proteja sua rotina. Leia Provérbios quando precisar de direção, Salmos quando precisar de força e os Evangelhos quando precisar lembrar como Jesus lidava com acusações. Escolha bem suas companhias. Não responda toda provocação. Não transforme cada ataque em espetáculo. E quando a pressão aumentar, pergunte em silêncio: isso está tentando me destruir ou está revelando quem não pode ir comigo para a próxima fase? Se esta mensagem confirmou algo dentro de você, comenta aqui embaixo: eu escolho permanecer em paz. Isso fortalece outras pessoas que também estão atravessando batalhas parecidas. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like, porque esta comunidade existe para caminhar com quem sente que Deus está chamando para uma vida mais firme, mais sábia e mais protegida. E assista ao vídeo recomendado, porque na próxima mensagem você vai entender por que algumas portas se fecharam não para te punir, mas para impedir que pessoas erradas entrassem no lugar onde Deus está prestes a te colocar.